Eu sei que o que eu vou contar aqui hoje pode parecer coisa de filme, mas não é. É real. Aconteceu comigo. E pode estar acontecendo com mais mulheres do que a gente imagina. Dentro das igrejas, dentro dos lares cristãos, dentro da fé. Meu nome é Jéssica Ferreira. Eu tenho 37 anos. Sou mãe, evangélica há mais de 15 anos. E essa é, sem dúvida, a história mais difícil que eu já tive que contar na minha vida. Não foi fácil apertar o botão de gravar. Não é fácil abrir a boca agora. Mas se o que eu vivi servir para despertar, curar ou até mesmo salvar uma outra mulher, já vai ter valido cada lágrima, cada silêncio que eu precisei engolir, cada julgamento que eu enfrentei. Você já passou por algo que te tirou o chão? Que te fez questionar até quem você era? Fica comigo até o final, porque o que eu vou te contar aqui não é só um relato de traição. É sobre dor, fé, abandono e também sobre reconstrução. A vida que eu levava parecia certinha. Eu era a esposa que orava, jejuava, cuidava da casa, da filha, do ministério. Durante anos, fui aquela mulher que acreditava que bastava ser fiel a Deus e ao marido, que o resto ele cuidava. A gente cresceu ouvindo isso, não é? Mas ninguém prepara a gente para o dia em que tudo desmorona. E pior, desmorona dentro da nossa própria casa. Até hoje, quando fecho os olhos, ainda ouço a voz da minha filha no telefone. Eu estava na igreja naquele dia, no círculo de oração, quando o celular tocou. Era ela, chorando, gritando e dizendo palavras que eu jamais imaginei ouvir da boca da minha filha de 16 anos. Mãe, o pai está aqui, com outra mulher, no quarto. Você consegue imaginar o que é ouvir isso? Não de uma vizinha, não de uma amiga, mas da sua própria filha? E o pior, saber que é verdade. Porque no fundo, lá no fundo, a gente sabe quando algo não está certo. Só que muitas vezes a gente prefere fechar os olhos e seguir orando, acreditando que a fé vai consertar o que o outro não quer mudar. Naquele momento, meu corpo gelou. Eu não sabia se corria, se chorava, se gritava. Eu só pensava, como ele teve coragem, dentro da nossa casa, na frente da nossa filha? E se você pensa que ele se arrependeu, que caiu de joelhos pedindo perdão, se engana. Mas antes de te contar o que aconteceu quando eu cheguei em casa naquele dia e como a minha vida virou do avesso, você precisa entender quem eu era, o que eu acreditava e por que tantas mulheres como eu permanecem em silêncio diante da traição, do abandono e da humilhação. Esse vídeo não é sobre revolta, é sobre verdade, sobre tudo aquilo que a gente sente, mas muitas vezes não tem coragem de falar, principalmente dentro da igreja. E se você já viveu algo parecido, ou conhece alguém que vive, você vai se reconhecer em cada parte dessa história. Então respira fundo, segura na minha mão e vem comigo, porque o que vem a seguir foi o início do meu fim e também do meu recomeço. Para quem olhava de fora, a gente era o casal ideal. Sabe aquela imagem de família feliz de igreja, que chega junto aos cultos, canta louvor no carro, tira foto no domingo de manhã com a Bíblia debaixo do braço? Era a gente. Casados há 14 anos, uma filha linda, inteligente, cheia de vida, e tudo parecia estar no lugar. Sempre juntos nas programações, líderes de célula, chamados para dar testemunhos. As pessoas elogiavam a nossa união, mas hoje, olhando para trás, eu vejo que a aparência de perfeição escondeu uma verdade oculta. Nossa casa estava sendo corroída por dentro, e eu não percebi. Na verdade, talvez eu até tivesse percebido, mas preferi ignorar. Porque quando você acredita de verdade na instituição do casamento, quando você coloca Deus como centro de tudo, a tendência é justificar comportamentos, minimizar ausências, tapar buracos com oração e seguir tentando. Eu achava que estava sendo uma esposa sábia. Me ensinavam que a mulher virtuosa edifica a casa, então eu me esforcei para ser essa mulher. A que ora, que serve, que compreende as fases difíceis, que fecha os olhos para as falhas do outro enquanto dobra os joelhos no quarto. Só que a linha entre fé e auto-engano, às vezes, é muito mais fina do que a gente imagina. Com o tempo, eu fui notando que ele estava mais distante. Primeiro, emocionalmente. Já não conversávamos como antes.
As risadas sumiram. As orações em conjunto se tornaram monótonas ou simplesmente deixaram de acontecer. Depois veio a fase do silêncio. Aquele silêncio que pesa. Ele passou a chegar mais tarde, com desculpas esfarrapadas. Dizia que eram reuniões de trabalho, visitas a irmãos da igreja. Eu queria acreditar. Afinal, quem ama, confia. Mas a confiança, eu aprendi, não substitui a responsabilidade emocional. E mesmo com tudo isso, eu seguia firme. Organizava os devocionais, cuidava da casa, me desdobrava para manter a atmosfera leve. Ainda preparava a comida preferida dele nos sábados à noite, mesmo quando ele dizia que ia sair e não sabia a que horas voltava. Ainda mandava mensagens carinhosas, esperando uma resposta que, na maioria das vezes, não vinha. Eu estava tentando manter viva uma relação que, para ele, já tinha sido deixada para morrer. Só que ninguém me avisou disso. Nenhum versículo lido nas madrugadas me dizia que o abandono emocional silencioso já era um tipo de divórcio não declarado. E o mais cruel é que essa desconexão foi acontecendo aos poucos, disfarçada, como se ele estivesse presente, mas com a alma em outro lugar. E eu lutei, porque é isso que a gente aprende. Que mulher de fé luta pelo casamento. Eu me agarrava nessa ideia como se fosse a última chance de manter minha identidade. Porque quando você é ensinada a se ver como ajudadora acima de tudo, começa a acreditar que se o casamento fracassar, a culpa é sua. Que foi falta de paciência, de oração, de jejum. E essa mentalidade tóxica vai minando qualquer senso de valor próprio. Ainda assim, eu não desisti. Nem quando ele passou a evitar o toque. Nem quando a frieza se tornou rotina. Nem quando ele dormia virado para o lado oposto, noite após noite. Eu só dobrava mais os joelhos. Mais culto, mais campanha, mais vigília. Na tentativa de segurar uma estrutura que já estava rachada nas bases. Me disseram que era fase, que era ataque espiritual, que todo casamento passa por provas. Ninguém ousou me perguntar como eu estava me sentindo no meio disso tudo. E talvez nem eu soubesse responder. Minha filha percebia. A Manuela é sensível, perceptiva. Ela cresceu vendo a fé dentro de casa. Sabia quando a oração era de gratidão e quando era de desespero. Ela me olhava em silêncio, com aqueles olhos grandes, como quem queria perguntar: "Mãe, você tá bem?" Mas eu sempre sorria, um sorriso ensaiado. Dizia: "Tá tudo bem, filha, papai só tá cansado." Eu estava tentando proteger ela. E talvez, sem saber, também estivesse tentando proteger a mim mesma da realidade. Mas a verdade é que por trás da imagem bonita de casal cristão exemplar, existiam rachaduras profundas. Existia uma mulher se desfazendo em silêncio, tentando dar conta de tudo sozinha. Existia um homem que já havia se ausentado há muito tempo, mesmo que ainda sentasse ao meu lado no banco da igreja. Eu comecei a perceber que estávamos vivendo de aparências, presos a um papel que já não fazia sentido. Mas admitir isso era doloroso demais. Então, eu me agarrava a cada migalha de esperança, a cada palavra pregada que falava de restauração. Eu me recusava a ver que, enquanto eu lutava para manter a aliança, ele já havia rompido a dele, mesmo que não fosse oficialmente. As conversas se tornaram protocolares. Os carinhos desapareceram por completo. Até os aniversários passaram a ser ignorados. E mesmo assim, eu continuava me culpando. Pensava: será que eu estou deixando a desejar como esposa? Será que ele está cansado da rotina? Será que sou eu que preciso mudar? E isso me levou para um lugar muito perigoso. A autonegação. Eu fui me apagando, silenciosamente. Me anulei para manter de pé um casamento que, na prática, já tinha sido desmontado. E tudo isso em nome da fé. Do até que a morte nos separe, do medo de decepcionar a igreja, da vergonha de admitir que minha vida real não era como o feed das redes sociais. Eu me convenci de que ele só precisava de tempo, que estava sob pressão, que as coisas iam melhorar. E é assim que muitas mulheres seguem vivendo, carregando uma cruz que Deus nunca pediu para elas carregarem, sofrendo caladas, com medo de romper o padrão, de ser julgadas como fracas, rebeldes, infiéis,
quando, na verdade, o que elas mais precisam é de coragem para olhar com honestidade para o próprio sofrimento e nomear o que estão sentindo. E foi nesse contexto, nessa mistura de fé e negação, que tudo aconteceu, que o choque veio, que a máscara caiu. Não por mim, não porque eu descobri, mas porque minha filha viu. Ela entrou em casa mais cedo naquele dia, e o que ela viu, eu jamais vou esquecer. Não só pelo que aconteceu, mas pelo impacto que aquilo teve nela, no olhar dela, na maneira como me contou, na forma como segurou meu braço quando eu cheguei em casa e disse com a voz embargada: "Mãe, eu vi. Ele estava com outra mulher, no seu quarto." E aí, naquele momento, algo dentro de mim finalmente quebrou. Não era mais só sobre mim. Não era mais só sobre tentar salvar um casamento. Era sobre a dignidade da minha filha, sobre a verdade exposta, sobre tudo que eu escondi por tanto tempo, vindo à tona como uma onda impossível de conter. E foi ali que tudo começou a ruir de verdade. Depois daquele dia, muita coisa passou a fazer sentido. Os pedaços soltos começaram a se encaixar, como um quebra-cabeça que eu evitava montar há anos. Só que agora era impossível não enxergar, porque a verdade, quando se impõe, não pede licença. Ela arromba as portas que a gente manteve trancadas por medo de encarar a dor. E foi nesse turbilhão de lembranças que eu comecei a revisitar mentalmente tudo aquilo que, de algum jeito, já estava me sendo mostrado. Os pequenos sinais, as brechas, as mudanças sutis que eu insistia em espiritualizar ou ignorar. Ele começou a se afastar da comunhão de forma quase imperceptível. Primeiro, parando de participar dos grupos de oração. Depois, vindo com desculpas para não ir aos cultos de semana. Dizia que estava cansado, que precisava de tempo para ele, que queria buscar a Deus do jeito dele. E eu, tentando ser compreensiva, dizia que tudo bem, que cada um tem sua forma de lidar com as fases difíceis. Só que lá no fundo, eu sabia que não era só isso. O brilho nos olhos dele quando falava das coisas de Deus tinha sumido. Ele já não citava versículos, não compartilhava mais experiências com o Espírito Santo, não dizia mais amém quando eu orava. Lembro de uma noite específica em que eu estava orando no quarto e pela primeira vez me senti desconectada dele espiritualmente. Era como se houvesse uma parede invisível entre nós. Ele estava deitado ao lado, no mesmo espaço físico, mas parecia tão distante como se estivesse em outro continente. E mesmo assim, eu continuei ali, clamando, pedindo que Deus renovasse o nosso lar, restaurasse o amor, trouxesse de volta a leveza. O tempo inteiro eu achava que era uma fase, que ele só precisava de mais apoio, de mais paciência, de mais intercessão. Mas havia algo mais profundo acontecendo, algo que eu não quis aceitar. E com o tempo, até o jeito dele orar mudou. Ele orava como quem repete palavras prontas, as mãos antes estendidas, agora cruzadas, o olhar antes voltado ao céu, agora sempre no chão. O silêncio se instalou, um silêncio pesado, que carrega a ausência. E sabe o que mais doeu? Foi perceber que o Espírito Santo tentou me alertar, e eu confundi silêncio com paz, porque tem silêncios que não vêm de Deus, são abafamentos da alma. E eu, querendo manter a harmonia, calei minha própria intuição. Senti o peso no ambiente, mas disse a mim mesma que era só cansaço. Senti o afastamento dele de Deus, mas acreditei que era um processo pessoal. Senti minha própria tristeza crescendo. E disfarcei com tarefas, com louvor alto, com o ativismo da igreja. Eu lembro de um dia, num culto de domingo, em que uma irmã compartilhou uma palavra sobre discernimento espiritual no lar. Ela falava com tanta firmeza que meu coração disparou. Senti como se aquela mensagem fosse diretamente para mim. Mas quando comentei com ele, no caminho de volta para casa, ele riu. Disse que aquilo era exagero, fanatismo. E ali, pela primeira vez, eu senti vergonha de expressar minha fé diante do meu próprio marido. Esse tipo de desconexão não começa do nada. Vai se instalando aos poucos, por meio de pequenas escolhas, pequenas omissões, pequenas concessões. E é nessas concessões que a gente vai perdendo a identidade. Porque eu me tornei aquela mulher que vive pelo outro.
esperando por algo que nunca volta. Eu deixei de me ouvir, deixei de me cuidar, deixei de questionar. Passei a aceitar ausências, justificando tudo com oração. Passei a acreditar que o silêncio era maturidade espiritual, quando na verdade era um alarme espiritual que eu insistia em abafar. Até os hábitos mudaram. Ele deixou de andar com os mesmos irmãos. Passou a frequentar outros ambientes onde eu não era convidada. Inventava compromissos às pressas, saía de casa irritado e voltava com o rosto neutro, como se nada tivesse acontecido. Eu sentia no meu espírito que algo estava errado, mas ao invés de confrontar, eu me recolhia. Porque a gente aprende que mulher cristã sábia não confronta, ela ora. Que não se discute, se jejua. Que não se enfrenta, se aguenta. E foi assim que eu silenciei o que o Espírito Santo gritava dentro de mim. Olhando agora, eu consigo ver com mais clareza. Os bastidores da nossa vida conjugal já estavam sendo desmontados bem antes da traição. Aquilo foi só o estopim, a exposição final de uma verdade oculta que eu me recusava a ver. E não foi por falta de sinais. Foi por excesso de medo. Medo de destruir a imagem de família ideal. Medo do julgamento da igreja. Medo de ser vista como mulher que não soube segurar o casamento. E essa mentalidade enraizada de que a responsabilidade de manter o lar é sempre da mulher, me impediu de reagir enquanto ainda havia tempo. É duro admitir que, em nome da fé, eu me tornei cúmplice de um relacionamento que já estava emocionalmente falido. Mas é necessário, porque só encarando a realidade com coragem é que a transformação pode começar. É nesse lugar de verdade, ainda que dolorosa, que a gente recupera nossa voz. A gente começa a perceber que submissão não é subserviência, que ser de Deus não significa suportar tudo em silêncio, que o Espírito Santo nos guia, sim, mas também nos alerta. E quando ele fala, é preciso ouvir, mesmo quando a mensagem fere nosso orgulho, nossa zona de conforto ou nossa imagem pública. É por isso que, depois de tudo, comecei a repensar cada decisão que tomei, cada vez que disse amém para coisas que me feriam, cada vez que me anulei em nome de uma paz superficial, cada vez que aceitei migalhas emocionais como se fossem amor, porque existe um impacto devastador quando a gente não se posiciona, e a consequência nem sempre vem com gritos. Às vezes, vem no olhar da sua filha te dizendo que viu o próprio pai destruindo tudo aquilo que você mais lutou para preservar. Ainda havia muita coisa para acontecer, muitas revelações que viriam à tona. E foi justamente ali, onde tudo parecia desmoronar, que eu comecei a enxergar a vida com outros olhos. Aquele dia começou como qualquer outro. Eu acordei cedo, preparei o café da manhã, orei no quarto enquanto a casa ainda estava em silêncio e saí para o círculo de oração como fazia todas as quartas. Eu estava cansada, emocionalmente fragilizada, mas ainda assim me apegando ao que me restava, minha fé. Eu lembro que naquele culto específico eu pedi a Deus um sinal, pedi com sinceridade. Falei: Senhor, se ainda existe algo para ser restaurado, me mostra, mas se não, me dá coragem para sair. Foi uma oração pesada, quase uma rendição. Era como se eu sentisse que algo estava prestes a acontecer. E estava. A reunião mal tinha começado quando meu celular vibrou. Vi que era a Manuela, minha filha. Eu estranhei, porque ela nunca me ligava nesse horário. Deveria estar chegando da escola, como sempre. Atendi com o coração apertado. Do outro lado, só ouvia o choro dela. E uma frase que até hoje ecoa como se tivesse sido gritada dentro do meu peito. Mãe, o pai tá aqui, com uma mulher, no quarto de vocês. Por um segundo, o tempo parou. Eu paralisei. Fiquei muda, com o celular colado no ouvido, sem saber se estava ouvindo certo. Senti como se o chão tivesse sumido. As irmãs ao meu redor continuavam orando. Algumas de olhos fechados, outras com as mãos levantadas, sem notar que o mundo inteiro para mim tinha acabado de virar do avesso. A única coisa que consegui dizer foi: sai de casa agora, vai para casa da tia, tô indo. E saí correndo. Não falei nada, não me despedi. Fui andando depressa com a mente
fervendo, o coração disparado e uma mistura de raiva, desespero e incredulidade. Durante o caminho, tentei racionalizar. Pensei que podia ser um mal-entendido, que talvez não fosse o que parecia, mas uma parte de mim já sabia. Sabia há muito tempo. Só não queria ver. Cheguei em casa quase trêmula. E quando entrei, o silêncio era outro. Um silêncio sujo. Um silêncio que carrega culpa, vergonha e cheiro de mentira no ar. O quarto estava trancado, as janelas da frente abertas. Ele já tinha saído. Ela também. Como dois ladrões que arrombam um lar, mas levam mais do que objetos, levam a paz, a confiança, a inocência de uma filha que acreditava na santidade da família. O pior de tudo, minha filha viu, com os próprios olhos, viu o pai com outra mulher, dentro da nossa casa, no nosso lar cristão. Manuela me encontrou na casa da minha irmã. Estava em choque, e eu também. Não sabíamos o que dizer uma para outra. Apenas nos abraçamos, como duas sobreviventes de um terremoto emocional. Ela chorava, mas em silêncio. Não tinha mais força. E eu, naquele momento, entendi que algo tinha se rompido em nós. Não era só o casamento. Era a imagem que ela tinha do pai. Era a confiança que tínhamos na proteção espiritual do nosso lar. Era a estrutura de anos de criação, de ensinamentos, de versículos colados na geladeira, de orações feitas à noite. E por mais que doa dizer isso, o que mais me cortou foi perceber que minha filha ficou sozinha naquele instante. Ela foi a primeira a ver, a primeira a processar, a primeira a sentir vergonha, repulsa e medo, tudo ao mesmo tempo. E tudo sozinha. Isso me perseguiu por dias. A sensação de que eu falhei com ela, que enquanto eu estava na igreja orando por ele, ele estava quebrando tudo aquilo que eu tentei preservar com fé. E ela, nossa filha, teve que testemunhar o pior tipo de verdade, aquela que te machuca, mas também te acorda. E ali, diante dessa verdade exposta de forma tão cruel, eu precisei respirar fundo e tomar decisões. Não. Dava mais para fingir. Não dava mais para proteger aparências, nem fazer discursos de fé enquanto vivia em escombros emocionais. O impacto daquele dia foi tão grande que pareceu dividir minha vida em duas partes, antes do flagra e depois dele. Porque depois dele, nada mais foi igual. Mas o mais assustador foi encarar o rosto dele horas depois. Sim, ele voltou. Voltou como se nada tivesse acontecido. Com a cara limpa, como quem esquece a gravidade do próprio ato. Disse que não sabia o que tinha. Dado nele, que estava confuso, que a culpa era da pressão, da rotina, da falta de intimidade entre nós. Tentou inverter as coisas. Me culpou por estar sempre ocupada com a igreja, por cuidar demais da casa, por estar desconectada. E eu ouvi tudo calada. Mas dentro de mim, algo já tinha mudado. Eu não era mais a mesma mulher que pedia perdão mesmo quando estava certa. Não era mais a esposa que se curvava diante do medo de perder, porque o que eu mais temia já tinha acontecido. Nos dias seguintes, vieram as justificativas, as lágrimas dele, os pedidos de oração, as promessas de mudança. Mas eu já tinha aprendido. Transformação verdadeira não começa com palavras, começa com postura. E a dele não mudou. Continuava tentando controlar a narrativa. Falava que eu não podia contar para ninguém, que devíamos resolver entre nós, que, como evangélicos, não devíamos expor nossos problemas. Foi aí que eu percebi. O silêncio que ele queria impor não era arrependimento, era manipulação. Era disso que eu estava tentando escapar havia anos, mesmo sem nomear. As revelações começaram a vir uma atrás da outra. Descobri mensagens. Descobri que essa não era a primeira vez. Descobri que existiam outros bastidores da vida dele que nunca chegaram até mim. E cada descoberta era como uma faca sendo cravada em algo que eu achava já ter sido destruído. Mas o que doía mais era saber que eu tinha ignorado os sinais e que, por amar demais, deixei de me proteger. Passei a vida construindo um lar cristão, mas não percebi que a base estava sendo corroída por dentro. Naquele período, precisei me isolar um pouco. Não por fraqueza, mas por sobrevivência.
Eu precisava pensar. Precisava conversar com Deus de um jeito diferente. Sem máscara, sem formalidade. Eu dizia: Senhor, me mostra quem eu sou agora. Me ajuda a entender o que fazer com tudo isso. Porque quando tudo que você era está atrelado ao casamento, ao ministério, à imagem de família, a dor da quebra não é só relacional, é existencial. Foram dias de enfrentamento interno, de encarar verdades ocultas que eu mesma escondia de mim, de rever decisões que tomei por medo, de reconhecer que muitas vezes eu amei mais a ideia de um casamento perfeito do que o próprio homem que dormia ao meu lado. Eu estava tão focada em salvar que não percebi que era a única segurando as pontas. E chega uma hora que a corda arrebenta. E foi ali, naquele chão emocional, que as primeiras sementes da transformação começaram a brotar. Eu voltei para casa como quem caminha por um campo minado. Cada passo era pesado, o coração parecia socar meu peito e as mãos estavam geladas. Eu sabia o que tinha acontecido, minha filha tinha visto, a voz dela ainda ecoava na minha mente. Mas mesmo assim, uma parte de mim ainda tentava entender se eu teria forças para ouvir da boca dele. Se ele ia, pelo menos, reconhecer. Se haveria alguma dignidade, alguma sombra de arrependimento no olhar. Mas o que eu encontrei foi bem diferente disso. Quando ele me viu entrando, não teve susto, não teve culpa no rosto. Ele simplesmente me olhou como quem vê uma pessoa comum atravessando a porta, como se nada tivesse desabado. Eu perguntei o que ele estava fazendo com uma mulher dentro da nossa casa. Ele virou o rosto, como quem tenta fugir da responsabilidade, e depois de alguns segundos de silêncio, me lançou a frase mais fria que eu já ouvi. Você tá exagerando, Jéssica. Aquilo foi como uma faca sendo torcida dentro de mim. Exagerando? A nossa filha via a amante sair pela porta dos fundos, ajeitando o cabelo com uma frieza que parecia ensaiada, como se aquilo fosse rotina. E talvez fosse. A dor da traição já é algo quase insuportável, mas ser tratada como louca, como se você estivesse inventando o que viu e sentiu, isso machuca num lugar que vai além do coração. Isso desestrutura a mente. Ele ainda teve a coragem de dizer que a culpa era minha, que eu estava sempre envolvida com a igreja, com as irmãs, que a intimidade entre a gente tinha acabado porque eu era espiritual demais, como se a minha fé tivesse provocado a infidelidade dele, como se buscar a presença de Deus fosse motivo para quebrar uma aliança. Naquele momento, eu entendi com clareza o tipo de mentalidade que ele cultivava em silêncio. Era uma mentalidade de fuga, de desculpas, de terceirização da responsabilidade. Ele não estava triste. Ele estava irritado por ter sido pego. E eu não gritei, não bati porta, não chorei ali. Apenas sentei na cadeira da sala e fiquei em silêncio, porque às vezes o colapso mais profundo acontece por dentro. O que eu senti naquele dia não foi só a dor de uma esposa traída. Foi o colapso de tudo que eu carregava como verdade. O homem que eu dormia ao lado há 14 anos, o pai da minha filha, o parceiro de ministério, tudo virou entulho emocional em poucos minutos. Mas o mais chocante não foi ele ter feito o que fez. Foi a maneira como lidou com o que fez. A frieza, a ausência de arrependimento genuíno, a tentativa de inverter o jogo, como se eu tivesse destruído algo, como se fosse eu quem estivesse ali com outra pessoa na cama. Isso mexeu comigo de um jeito que me obrigou a revisitar todas as vezes em que ele me fez duvidar dos meus sentimentos, da minha percepção, da minha intuição. Era como se agora eu estivesse diante da verdade oculta de todos os anos vividos. Eu fui dormir naquele dia com o corpo exausto, mas a mente acesa. A Manuela ficou na casa da minha irmã, e isso foi um alívio, porque eu não teria forças para cuidar dela naquele estado. A noite parecia interminável. A cada vez que eu fechava os olhos, a cena se repetia na minha cabeça. O telefonema, o choro dela, o quarto trancado, a mulher saindo. E ele, frio. Aquilo tudo virava um loop de dor, uma espécie de bastidor do fim que, até então, eu não queria enxergar. No dia seguinte, a máscara caiu de vez. Ele não me pediu perdão, não quis conversar. Agiu como se tudo pudesse continuar normal, como se o assunto estivesse
encerrado. E ali, naquele ponto, a minha decisão começou a ser formada. Não por raiva, mas por lucidez. Eu precisava me proteger. Precisava proteger minha filha. Precisava reconstruir minha identidade. Porque a verdade escancarada, por mais dolorosa que seja, também traz uma força que a gente nem sabia que tinha. Quando tudo se rompe, o que resta é o que é verdadeiro. E o que ainda era verdadeiro em mim, naquele momento, era a fé. Mas não a fé que sustenta uma fachada de casamento. A fé que segura uma mulher em meio a escombros emocionais. Eu comecei a perceber que o silêncio dele era mais do que omissão. Era um pacto com o próprio ego. Ele não queria curar. Queria enterrar. Fingir. E isso para mim era pior do que a traição. Porque enquanto eu sangrava por dentro, ele seguia em frente, como se nada tivesse acontecido. Isso me fez lembrar de todas as vezes em que fui silenciada nas pequenas coisas. Das vezes em que ele menosprezou minhas emoções, me chamou de intensa demais, de dramática. Agora eu via com clareza. Tudo isso fazia parte de uma construção que foi me anulando aos poucos. E eu permiti por amor, por medo, por fé mal direcionada. Foi nesse ponto que uma transformação interna começou. Ainda muito silenciosa, ainda com lágrimas, ainda com noites em claro. Mas uma transformação real. Eu passei a revisitar nossas conversas, nossos ciclos, os padrões repetidos. Comecei a ver que a verdade nunca esteve só no que ele fazia, mas no que eu aceitava. E isso foi duro de reconhecer. Duro, mas libertador. Porque pela primeira vez eu entendi que sair daquela prisão emocional era mais do que uma decisão sobre o casamento. Era uma decisão sobre mim. Os dias seguintes foram como caminhar por destroços. Cada lembrança era um caco de vidro. E mesmo assim, eu continuava andando. Comecei a buscar ajuda, mesmo que em silêncio. Conversei com algumas irmãs de confiança. Li a palavra com outros olhos. Percebi que não estava sozinha, nem espiritualmente e nem emocionalmente. Porque o Espírito Santo começou a falar comigo de um jeito novo. Não era mais aquela voz que pedia para eu aguentar. Era uma voz que dizia: eu sou o teu refúgio, não o teu cárcere. E é importante dizer isso porque muitas vezes a mulher cristã confunde submissão com sofrimento. Acha que se sair do casamento é falta de fé. Mas fé não é permanecer onde Deus já saiu. Fé é confiar que mesmo sozinha Ele vai abrir um novo caminho. Foi nesse tempo que a minha mentalidade começou a mudar. Que eu parei de orar para Deus mudar o outro e comecei a pedir: me mostra quem eu sou fora disso tudo. Essa foi, talvez, a oração mais poderosa que eu já fiz. Porque a resposta não veio com promessas, nem com paz imediata. Veio com verdade. Uma verdade que me forçou a encarar minhas feridas, minhas carências, minhas escolhas. Mas também uma verdade que começou a acender uma luz lá no fundo. Uma luz que dizia: você ainda tem valor. Você ainda tem um propósito. Você ainda pode recomeçar. E foi com essa pequena luz que eu segui, mesmo tropeçando, mesmo sem saber exatamente para onde ia. Quando eu achei que o pior já tinha passado, que nada mais poderia me ferir tanto quanto aquela cena, aquele telefonema, aquele silêncio frio, foi aí que veio o verdadeiro baque. Porque uma coisa é enfrentar o colapso de dentro da sua casa. Outra, completamente diferente, é encarar o julgamento vindo de onde você mais esperava acolhimento. O adultério em si já tinha sido uma facada. Mas o que veio depois foi como se tivessem girado essa faca dentro de mim, publicamente, e ainda me pedissem para sorrir. A igreja, que por anos foi meu refúgio, meu lugar de consolo, virou palco de uma cobrança silenciosa e, ao mesmo tempo, barulhenta demais dentro do meu peito. De repente, eu deixei de ser a mulher sábia, a líder respeitada, a esposa temente, e me tornei a que não conseguiu segurar o marido. Era isso que sussurravam pelos corredores, mesmo que com olhares. Não precisava. Que falassem diretamente, eu sentia. A mudança de tom, a maneira como as pessoas desviavam os olhos, como algumas irmãs evitavam tocar no assunto, como se a minha dor fosse contagiosa, ou pior, inconveniente. Um dia,
Eu fui chamada para conversar, com a liderança. Fui na esperança de ouvir algo que me levantasse, uma palavra de consolo, talvez um simples "estamos aqui com você". Mas o que ouvi foi bem diferente. Jéssica, você precisa ter sabedoria nesse momento. Pense na sua família, na sua filha. Às vezes, essa é só uma fase. Lute. Não fale sobre isso para muita gente, principalmente na igreja. Isso pode escandalizar. Escandalizar. Essa palavra ficou martelando na minha mente como um eco distorcido. Então, o erro escandaliza menos do que a verdade? O pecado escondido é mais aceitável do que a dor revelada? Naquele instante, eu entendi que não estavam preocupados com a minha cura, mas com a imagem, com o que as pessoas pensariam. Eu deixei de ser um coração ferido e virei um problema de reputação. Me pediram silêncio, como se calar fosse uma forma de preservar o bom testemunho, como se admitir que há rachaduras na vida de um casal cristão fosse uma ameaça à fé alheia. E isso me revoltou profundamente, porque o evangelho que me salvou não é um evangelho de aparências. É o evangelho que encontra a mulher caída no chão e diz: "Eu não te condeno. Vai e não peques mais." Mas ali, entre quatro paredes, me foi dito o contrário. Não exponha. Não traga isso à tona. Ele é o cabeça. Você é a ajudadora. E ajudadoras não expõem. Isso me dilacerou. Porque, além de tudo, era como se agora a minha dor fosse um fardo egoísta. Como se buscar cura fosse egoísmo. Como se quebrar o silêncio fosse rebeldia. E eu comecei a me perguntar quantas outras mulheres estavam vivendo exatamente o mesmo dentro dessas paredes, engolindo lágrimas, sufocando gritos, disfarçando olheiras com maquiagem e um sorriso ensaiado. O impacto psicológico disso foi devastador, porque me vi sozinha, lutando para manter a sanidade entre duas realidades, a dor da traição e a culpa por querer falar sobre ela, como se eu precisasse escolher entre ser fiel à minha fé ou fiel à minha verdade. E é aí que mora a violência emocional mais perversa, quando a espiritualidade é usada como prisão e não como libertação. Eu passei dias em silêncio, indo aos cultos como um fantasma, participando dos ensaios das reuniões com a alma esfarelada. E cada vez que alguém me dizia para orar mais, como se isso fosse apagar o que aconteceu, meu peito se apertava. Orar mais? Eu sempre orei. Sempre jejuei, sempre fui fiel. E mesmo assim, aconteceu. Será que ninguém enxergava isso? Será que era tão difícil entender que não era uma questão de fé fraca, mas de uma verdade oculta que agora vinha à tona? Foi nesse ponto que eu percebi algo ainda mais profundo. A igreja, muitas vezes, não sabe o que fazer com mulheres quebradas. Só sabem lidar com o testemunho depois da superação. Mas o processo, o caos, a fase em que a gente ainda está no chão, essa parte assusta. E o mais duro foi perceber que eu só teria espaço ali se aceitasse o papel de vítima silenciosa ou de guerreira que venceu pela oração. O que eu não podia era contar a verdade crua, ainda em carne viva. E eu entendo, em partes. Ninguém sabe o que fazer com a dor que não tem fim. Ninguém gosta de ver fé misturada com lágrima e indignação. Mas foi justamente aí que Deus começou a me moldar de novo. Me mostrar que, acima da instituição, havia um pai que não se ofende com a minha dor, que me escuta mesmo quando tudo que eu tenho é um suspiro, e que não precisa de silêncio para ser glorificado. Ele é glorificado também quando a gente se levanta do pó, com a voz embargada, mas firme. Algumas pessoas me acusaram de ser emocional demais. Disseram que mulher ferida fala muito. E eu digo com tranquilidade hoje: ainda bem. Ainda bem que a gente fala. Ainda bem que a gente sangra para fora. Porque o que não é exposto apodrece. E eu não queria ser mais uma mulher adoecida dentro da igreja, com o rosto lindo e o espírito encolhido. A verdade é que o silêncio pedido não era sabedoria, era conivência, era medo do impacto, medo da transformação que a verdade poderia causar. A verdade tem um poder que incomoda, porque ela revela os bastidores, mostra o que ninguém quer admitir.
escancara a mentalidade religiosa que prefere manter casamentos doentes em nome de uma aparência de santidade. E isso me doeu mais do que o próprio adultério, porque me senti traída não só pelo homem que dormia ao meu lado, mas pelo lugar que eu mais acreditava que me protegeria. E mesmo assim, eu continuei. Não por orgulho, mas porque havia algo mais forte me conduzindo. A certeza de que, mesmo ferida, eu podia ser usada. Mesmo rejeitada, eu podia ser ouvida. E mesmo desacreditada, eu ainda tinha algo valioso para entregar. Porque cada lágrima que eu derramei foi regando uma nova mentalidade dentro de mim, mais livre, mais sensível, mais consciente. E foi nesse caminho de dor e revelação que comecei a entender que Deus não me chamava para sustentar uma mentira em nome da paz. Ele me chamava para viver com verdade, ainda que isso significasse atravessar desertos. Porque é no deserto que ele fala. É no silêncio do abandono que ele mostra quem realmente está com a gente. E naquele momento, com tudo desabando, foi ele quem me sustentou. Mesmo quando a igreja não soube como. Mesmo quando o mundo me mandava calar. Eu continuei ouvindo aquela voz suave, firme, que dizia: não é o fim. Eu ainda estou aqui. Eu lembro como se fosse hoje. Era uma madrugada fria, daquelas em que o silêncio da casa parece gritar dentro da gente. Todo mundo dormia, menos eu. Eu estava ali, no chão do meu quarto, sem conseguir nem formar palavras. Era só choro. Um choro cansado, não escandaloso, não desesperado. Era o choro de quem já não sabe mais para onde correr. Eu não queria mais estar na igreja. Não queria mais cantar. Não queria mais participar de nada. Não queria ouvir mais ninguém dizer que eu precisava ser forte. A verdade é que eu não queria mais ser nada. Nem esposa, nem líder, nem mulher. Eu só queria sumir por uns dias. Me esconder do mundo e, se pudesse, da dor também. E por mais absurdo que pareça, o que mais me assustava naquele momento não era a perda do casamento. Era a sensação de ter sido rejeitada por Deus. Era como se, mesmo depois de tudo o que eu tinha vivido com ele, mesmo com os anos de dedicação, oração, entrega, ele tivesse virado o rosto. Não porque eu não acreditasse mais, mas porque eu não sentia mais. Não sentia a presença. Não sentia a força. E dentro do meu coração crescia essa ideia de que eu devia ser a culpada de alguma forma. Eu devia ter feito mais. Devia ter percebido antes. Devia ter sido diferente. Essa voz cruel que sussurra no fundo da alma e vai corroendo a identidade da gente. Um pensamento de cada vez. Eu me olhava no espelho e não me reconhecia. O brilho dos olhos tinha sumido. O semblante de fé virou um rosto apagado, sem cor. Até minha postura mudou. Era como se o meu corpo tivesse decidido carregar fisicamente o peso de tudo que estava me sufocando por dentro. Não era só uma crise emocional. Era uma fratura na alma. Aquele momento em que tudo que você construiu, sua história, sua imagem, sua segurança, desmorona, e você percebe que está sentada em cima dos escombros, sem saber por onde começar a recolher os pedaços. Teve uma noite em que eu literalmente fechei a Bíblia e disse em voz alta: Senhor, eu não aguento mais. Se é para viver assim, eu prefiro não viver. Eu me sinto invisível, descartável. E o pior, me sinto distante do Senhor. Eu disse isso soluçando, com a testa encostada no chão gelado. E foi nesse momento, no fundo do poço, sem orações elaboradas, sem versos decorados, sem a mínima força para parecer espiritual, que algo começou a mudar. Eu não vi um anjo, não ouvi uma voz audível, não senti um arrepio sequer. Mas havia algo ali, uma certeza sutil, discreta, como um fio de luz numa caverna escura, que dizia: eu ainda estou aqui, você não está sozinha. E essa foi a primeira faísca, uma fagulha no meio da escuridão. Não era a resposta que eu esperava, mas foi o suficiente para eu abrir a Bíblia de novo, mesmo que sem vontade. Abri sem direção, como quem procura qualquer coisa que possa fazer sentido. E os meus olhos caíram num versículo que parecia ter sido escrito para mim. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás.
Salmo 51, 17. Eu li aquilo em voz alta, umas 3, 4 vezes, e ali caiu a ficha. Deus não me rejeitava por estar quebrada. Ele se aproximava de mim justamente por isso. Foi ali que começou a reconstrução. Não como um milagre instantâneo, mas como um processo delicado e real. Como se, a cada oração sussurrada, um pedacinho da minha alma fosse sendo costurado de volta. E não foi fácil. Eu tive que reaprender a orar. Não como uma obrigação, mas como um desabafo sincero. Tive que me permitir viver os lutos, os dias em que eu não conseguia levantar da cama, os momentos em que ver casais felizes na igreja me dava vontade de sair correndo. E, ao mesmo tempo, comecei a perceber que Deus não tinha pressa com a minha dor. Ele não estava me cobrando uma recuperação rápida. Ele só queria que eu não desistisse de conversar com Ele. É estranho dizer isso, mas no meio do sofrimento mais profundo, comecei a experimentar uma intimidade com Deus que eu nunca tinha conhecido antes. Antes, minha fé era cheia de estruturas, hábitos, disciplinas, e tudo isso é bom. Mas agora era diferente. Era crua. Era uma fé sem maquiagem, sem cronograma, sem pretensões. Era só eu e Ele, de verdade, sem mais precisar provar nada para ninguém. E foi nesse processo que a minha identidade começou a ser curada. Porque eu entendi que eu não era apenas a esposa traída. Eu era filha. Eu não era a mulher que perdeu o casamento. Eu era a mulher que Deus escolheu para um recomeço. E esse recomeço, por mais improvável que parecesse, estava nascendo exatamente do fundo do poço. Porque quando você chega nesse ponto, onde tudo que sobrou foi a sua alma nua diante de Deus, você descobre quem realmente é. E mais do que isso, descobre quem Deus é. Não o que você aprendeu sobre Ele, mas o Deus que permanece mesmo quando você acha que não merece mais. Aos poucos, a minha oração deixou de ser Deus, muda tudo, e passou a ser Deus, me muda. Não porque eu me achasse errada, mas porque entendi que o verdadeiro milagre era ser transformada de dentro para fora, ainda que o cenário externo continuasse igual. E aí, algo começou a florescer no meio da dor. Uma nova mentalidade. Uma fé que já não dependia das pessoas, da aprovação alheia, das estruturas religiosas. Era uma fé de verdade, em carne viva. Essa transformação foi silenciosa, mas profunda. E eu comecei a enxergar propósito até nas lágrimas. Comecei a perceber que Deus não desperdiça sofrimento. Que cada decepção, cada injustiça, cada noite sem dormir, tudo isso estava gerando em mim algo que nada, nem ninguém, poderia tirar. Uma autoridade que nasce da vulnerabilidade. Uma firmeza que cresce na rachadura. Uma força que só quem viveu o bastidor da dor conhece. Muitas pessoas me perguntaram depois como eu consegui aguentar. E eu sempre respondo: eu não aguentei. Eu fui sustentada. Tem uma diferença enorme nisso. Porque a gente tem essa mania de colocar no outro uma força que, na verdade, vem de um lugar muito mais profundo. Eu não fui forte o tempo todo. Na maioria dos dias, eu fui só dependente. E foi exatamente essa dependência que me salvou. Aos poucos eu comecei a falar. Com sabedoria, mas com verdade. E toda vez que eu abria a boca para contar minha história, uma outra mulher se identificava. Chorava, se permitia sentir. Porque é isso que a verdade faz. Ela cria pontes entre corações feridos. Ela não constrange, ela liberta. E eu entendi que o meu processo não era só meu. Que o impacto daquela dor poderia se transformar em cura para outros. Que as revelações que Deus me trouxe nos bastidores da minha alma não podiam ficar escondidas. Foi nesse ponto que a vergonha começou a sair de cena e deu lugar à missão. A missão de ser voz para quem ainda está calada. De ser sinal de esperança para quem acha que acabou. Porque, no fundo, tudo isso me ensinou que o fundo do poço, por mais assustador que seja, pode ser também o início de uma nova escavação, rumo a águas mais profundas, a uma identidade mais sólida, a um relacionamento mais sincero com Deus. E foi ali, exatamente ali, que Ele começou a me mostrar algo que eu ainda nem imaginava naquela época. Eu lembro que, um tempo depois de tudo, eu estava em frente ao espelho, me arrumando para sair sozinha, coisa que antes eu não fazia.
E pela primeira vez em muito tempo, eu olhei meu reflexo com compaixão, não mais com aquele olhar crítico, julgador, pesado, mas com uma espécie de ternura. Eu enxergava ali uma mulher que sobreviveu, que suportou o impensável, que atravessou a perda, o abandono, a vergonha, e ainda assim estava de pé. Não perfeita, não ilesa, mas inteira de um jeito novo. Era como se as rachaduras agora contassem uma história diferente. A história de quem foi quebrada e reconstruída com as próprias mãos, guiada pela voz de um Deus que nunca abandonou. O divórcio veio, sim. E por mais que muitos pensem que ele seja o fim, pra mim foi o começo. Foi a separação entre o que eu fingia ser e quem Deus sabia que eu era de verdade. E aqui eu falo com toda a sinceridade. Não foi um passo leve. Houve noites em claro, questionamentos profundos, medo do julgamento, do futuro, da solidão. Mas houve também um despertar, uma transformação real, que só é possível quando a gente rompe com as algemas invisíveis da dependência emocional, do medo de desagradar, da culpa que nos ensinaram a carregar como cruz. Eu comecei a redescobrir minha fé fora da estrutura que antes me aprisionava. Passei a ler a palavra com olhos limpos, sem o peso das interpretações distorcidas que diziam que ser santa era suportar tudo calada. E ali, entre páginas marcadas por lágrimas antigas, eu descobri a verdade oculta que muda tudo. Deus nunca exigiu o meu sofrimento como prova de fidelidade. O que Ele queria era minha liberdade, minha dignidade, minha verdade. E quando isso ficou claro, algo dentro de mim floresceu, um senso de identidade que não estava mais ligado ao status de esposa, mãe, líder ou qualquer outro papel. Eu era filha, e isso, só isso, já era suficiente. Comecei a retomar coisas que eu havia deixado de lado, pequenas decisões que para outros talvez passassem despercebidas, mas para mim eram conquistas imensas. Voltar a sair com amigas, comprar flores para mim mesma, orar com gratidão, não só com súplica, permitir-me rir, dançar, planejar, cozinhar não por obrigação, mas porque eu redescobri prazer nisso, dormir sem medo, acordar sem aquele aperto no peito. E tudo isso sem precisar esconder a minha história, porque, agora, ela fazia parte de quem eu era, não mais como ferida aberta, mas como cicatriz que testifica: houve dor, mas houve cura. O impacto disso na minha mentalidade foi tão profundo que até minha forma de enxergar outras mulheres mudou. Comecei a ouvir mais, julgar menos, acolher com mais empatia, porque a gente nunca sabe o que se passa nos bastidores da vida de alguém. Às vezes, quem você vê sorrindo no culto é quem passou a noite toda em lágrimas. Às vezes, aquela que parece forte é quem mais precisa ser ouvida. E por ter vivido isso na pele, meu olhar se tornou mais humano, mais parecido com o olhar de Jesus, que não cobrava perfeição, mas se aproximava da dor com compaixão. Houve revelações que só vieram depois que eu me permiti viver esse recomeço. Uma delas foi entender que o perdão não é um sentimento instantâneo, mas uma decisão diária. Eu decidi perdoar não porque ele merecia, mas porque eu precisava seguir. Eu precisava me libertar do veneno da mágoa, que aos poucos vai envenenando até as partes boas da alma. E nesse processo, descobri que o perdão não é passividade, é coragem. Porque exige que a gente olhe a dor de frente, acolha as próprias feridas e escolha não deixar que elas definam nossa identidade. Teve também o momento em que eu percebi que reconstruir não significa voltar a ser o que era. Significa criar algo novo, com mais consciência, mais presença, mais intenção. Eu não queria repetir padrões, não queria carregar mais pesos desnecessários, não queria viver no automático. Comecei a estabelecer limites, a dizer não sem culpa, a valorizar minha própria companhia. E isso, para uma mulher que foi ensinada a se anular para manter a paz do lar, foi uma revolução interna. Uma quebra de mentalidade que me trouxe uma liberdade que, sinceramente, eu nem sabia que era possível viver. E é impressionante como quando a gente muda por dentro,
O mundo ao redor também muda. Eu me tornei uma referência sem querer ser. Pessoas começaram a me procurar para desabafar, para pedir conselho, para dividir dores parecidas. E eu entendi que meu processo tinha um propósito que ia além de mim, que Deus estava me usando não apesar da minha história, mas através dela, que o que eu achei que era o fim era só o início de uma missão. Uma missão de acolher, de falar com verdade, de iluminar caminhos que outras pensam estar trilhando sozinhas. Não foi um conto de fadas. Houve dias difíceis, recaídas emocionais, incertezas. Mas agora, quando eles vinham, eu já não me via mais como vítima. Eu me via como sobrevivente, como alguém que carrega marcas, sim, mas também carrega um testemunho. Um exemplo vivo de que é possível cair sem perder a fé, perder sem perder a identidade, sofrer sem deixar de florescer. E o mais importante, é possível recomeçar com dignidade, sem precisar de autorização de ninguém além de Deus. Hoje eu olho para trás com respeito. Respeito pela mulher que suportou mais do que devia, mas também pela que decidiu dizer basta. Respeito pelas noites em que eu chorei sozinha, pelas vezes em que caminhei com o coração despedaçado e, mesmo assim, continuei. Porque cada passo que eu dei naquele vale escuro me trouxe até aqui. E aqui, neste novo lugar que Deus preparou para mim, a luz, a paz, a direção. Não, eu não perdi um lar. Eu escapei de uma prisão. E essa percepção muda tudo. Porque quando você deixa de enxergar a ruptura como fracasso e passa a ver como livramento, tudo ganha uma nova perspectiva. O que parecia tragédia se transforma em transição. O que antes doía, agora ensina. E o que parecia o fim se revela como o ponto exato onde Deus começou a escrever um novo capítulo. Um capítulo onde, finalmente, eu pude ser eu mesma. Sem máscaras, sem rótulos, sem medo. E foi justamente nesse novo lugar que ele começou a me mostrar uma promessa que estava guardada. Se eu pudesse olhar nos seus olhos agora, eu diria com toda a sinceridade do meu coração que, se você está vivendo algo parecido, sentindo esse peso invisível que corrói a alma, você não está sozinha. Muitas vezes, a dor que carregamos é silenciosa demais para ser vista. Os gritos que damos são abafados pelo medo do julgamento, e a sensação de isolamento parece maior do que o mundo inteiro. Mas saiba, Deus vê cada lágrima que você derrama. Ele ouve cada oração sussurrada no silêncio do seu quarto e se importa profundamente com o que você vive. Ele não se distancia na sua luta, não fecha os olhos para a sua dor, nem te deixa abandonada para carregar um fardo que não foi feito para você. É exatamente essa verdade que eu quero que você guarde no peito, porque o que aprendi em toda essa trajetória foi que não existe força maior do que a da fé que se renova mesmo no meio do caos. Não se cale diante da sua dor. Não aceite ser anulada por quem deveria te apoiar, por quem diz amar, e ainda assim, prefere esconder a verdade para preservar uma imagem vazia. Sua história não termina na dor, mesmo quando tudo parece conspirar contra o seu recomeço. Existe uma luz que insiste em brilhar, mesmo nas noites mais escuras, e essa luz mora dentro de você, na sua coragem de olhar para frente, na sua capacidade de se reinventar, na sua decisão de não desistir. Não importa quão profundo seja o abismo em que você se encontra agora. Lembre-se de que a transformação só começa quando tomamos a decisão de nos levantar, mesmo que os passos pareçam trêmulos e a estrada incerta. Sua mentalidade pode ser o maior campo de batalha, e é ali que o verdadeiro impacto da mudança acontece. Quando você muda o olhar que tem sobre si mesma, quando escolhe se amar antes de qualquer coisa, quando resgata a sua dignidade e decide que não vai mais aceitar menos do que merece, então a verdade oculta que antes parecia tão distante começa a se revelar como uma promessa viva. A promessa de que você pode, sim, reconstruir sua vida, seus sonhos e sua fé. É nesse momento que os bastidores da sua jornada, com todas as lágrimas e revelações,
deixam de ser apenas um capítulo de sofrimento para se tornarem uma fonte de inspiração e força para outras mulheres que, assim como você, precisam saber que é possível sair do caos com a cabeça erguida e o coração curado. E eu te digo isso com a humildade de quem viveu cada passo dessa transformação, mas também com a certeza de que o melhor ainda está por vir, porque a caminhada não termina aqui. Ela apenas muda de rumo. É importante reconhecer que a nossa verdadeira identidade não está nos rótulos que o mundo ou a igreja colocam sobre nós, mas na essência que Deus criou e no valor que Ele jamais deixou de enxergar em nós. Essa mentalidade libertadora é a base para qualquer decisão de recomeço. Decisão que envolve não só a coragem de romper com o passado, mas também a sabedoria de construir um futuro pautado na verdade, na autenticidade e na fé que sustenta. À medida que você se aprofunda nesse processo, você começa a enxergar o impacto que a sua história pode ter na vida de outras pessoas. A dor, quando compartilhada com coragem e honestidade, se transforma em uma ponte que conecta corações e fortalece almas. Revelações que antes pareciam só suas, agora são luz para quem caminha numa estrada semelhante. E esse compartilhamento genuíno cria uma rede invisível de apoio, de sororidade, de transformação coletiva. Porque juntas somos mais fortes, e juntas podemos romper ciclos, derrubar muros e abrir caminhos onde antes só havia silêncio e medo. Eu entendo que falar sobre isso não é fácil. Os julgamentos, as críticas, a sensação de vulnerabilidade, tudo isso pesa. Mas é justamente nesse espaço de honestidade que nascem as maiores transformações. É onde a verdadeira cura começa, porque a verdade não só liberta, como também fortalece. Quando você permite que sua história seja vista, ouvida e acolhida, você ajuda a construir um ambiente onde outras mulheres também se sentem seguras para enfrentar seus próprios desafios e reescrever suas narrativas. E por isso é tão importante que essas conversas existam, que essas histórias sejam contadas, que esses relatos reais ganhem voz e ecoem. A sua participação aqui, seja comentando, refletindo ou apenas acompanhando, é o que faz com que esse espaço cresça e alcance mais corações que precisam de palavras como essas. Porque, no fundo, o que buscamos não é só informação, mas conexão. Aquela conexão que traz esperança, que inspira decisões corajosas, que planta sementes de transformação onde parecia não haver nada além de desespero. Cada relato compartilhado é uma janela aberta para o inesperado, para o reencontro com a fé e consigo mesma. É um convite para que você se permita enxergar além do momento presente, para que veja que toda dor carrega em si um potencial oculto para renascer mais forte, mais sábia, mais inteira. E essa é a grande verdade que eu desejo que fique gravada em você. Mesmo na dor mais profunda, há uma semente de vida pronta para florescer. Basta que você a regue com coragem, fé e determinação. Então, se essa história tocou seu coração, se você se viu refletida em algum pedaço dela, saiba que não está só. Sua voz importa, seu sentimento é legítimo e seu caminho merece ser trilhado com a liberdade e o amor que só Deus pode oferecer. Muitas mulheres por aí precisam ouvir exatamente isso, que é possível recomeçar, que é possível encontrar dignidade após o caos, que a vida pode ser reconstruída mesmo quando parece que tudo desmoronou. É por isso que, quando você decide abrir seu coração para essas histórias, quando permite que elas alcancem mais pessoas, você está contribuindo para uma corrente de transformação muito maior do que imagina. Está ajudando a criar um ambiente onde o silêncio se quebra, onde as mentiras perdem espaço para a verdade, e onde o impacto de uma fé renovada se espalha para além do que conseguimos ver. Eu gostaria que você guardasse essa mensagem como um lembrete constante. Não importa o que você esteja enfrentando, Deus está com você, vendo cada passo, ouvindo cada lágrima e amando você exatamente como é. E enquanto você caminha nessa jornada de reconstrução, saiba que essa história, essa verdade que estamos compartilhando, continua viva e pulsante,
pronta para revelar os próximos capítulos que a vida reservou para você. Porque, no fundo, todas nós somos protagonistas de um relato que vai muito além da dor. Um relato de superação, transformação e, acima de tudo, esperança. E é nesse espírito que seguimos adiante, descobrindo juntos o que vem depois, desvendando os próximos passos que vão nos levar para além do que jamais imaginamos possível.